E aí, vamos continuar? Pois é, no nosso bloco anterior, nós encerramos falando sobre um dos requisitos do ato administrativo, mais precisamente sobre a competência. Então eu disse para você o seguinte, o elemento competência, quando possuir alguma ilegalidade, em alguns casos ele poderá ser corrigido e em outros casos não. E aí eu citei dois exemplos que são os exemplos que você vai encontrar em prova. Quando se tratar de uma competência exclusiva que foi desrespeitada, então esse ato não pode ser corrigido. Ou seja, não pode ser convalidado. Então automaticamente ele tem que ser anulado. Mas quando se tratar de uma falha, de um vício no elemento competência e que pode ser corrigido, então a gente pode aproveitar o ato. A gente faz a convalidação e o ato não precisará ser anulado. Isso trouxe o exemplo no caso de um ato que a lei diz que é a competência do prefeito, mas quem editou o ato foi o secretário municipal. Depois o prefeito editou um outro ato para corrigir o anterior que foi editado pelo secretário. Então o prefeito corrigiu, convalidou o ato anterior praticado pelo secretário. Eis o tal do elemento competência. Existem algumas características do elemento competência que são muito cobradas em prova. E quais são essas características do elemento competência cobradas em prova? Quais são essas características? Primeiro, a competência é irrenunciável. O que significa isso? A competência é irrenunciável. Se a competência é prevista pela lei, o agente público a que se refere a lei, ele não pode chegar e falar: eu não concordo com o fato de a lei ter determinado que eu edite esse ato, não. Eu não vou editar, eu não concordo, vou renunciar. Meu amigo, não existe essa possibilidade. Se a lei diz que compete ao agente público X editar aquele ato, ele vai ter que editar, concorde ou não. Se ele não está concordando com as atribuições do cargo, então que peça exoneração, vai fazer um outro concurso público. Porque foi a lei que estabeleceu, então ele tem que cumprir a lei. Então a primeira característica é essa. A competência é irrenunciável. Segunda característica, a competência também é improrrogável. Como assim improrrogável? Não dá para a gente esticar, não dá para a gente prorrogar a competência de um agente público sem que seja feito por lei. Ok? Então, olha só, a lei estabeleceu o seguinte: o agente público da área de fiscalização, quando constatar alguma irregularidade em quem está sendo fiscalizado, pode aplicar uma multa que vai de 10 mil a 100 mil reais. E aí, no momento da fiscalização, o agente público aplicou uma multa de 200 mil reais. Qual era o limite dele? 100 mil. Então dá para a gente manter essa multa, mesmo ela sendo de 200 mil, a gente prorroga essa multa por meio de um ato administrativo. É possível? É lógico que não. Se a lei estabeleceu que a competência é de 10 mil a 100 mil, a multa tem que ser aplicada entre esses valores. Não dá para esticar, para prorrogar a competência com a finalidade de aplicar uma multa de 200 mil, de 150 mil, de valor acima de 100 mil. Não há possibilidade. Está ouvindo? Então, eis a segunda característica. Essa competência é improrrogável. Terceira característica. A competência também é inderrogável. O que é inderrogável? Veja, suponhamos que a lei tenha estabelecido que todo dia 1º de cada mês o agente público deve editar o ato X. Sei lá qual ato for, ato administrativo X. Aí o agente público que foi declarado competente pela lei, ele chega e diz: não, eu não concordo com esse fato de ter que editar esse ato todo dia 1º, não. Para mim o ideal seria editar todo dia 10. Dia 1º é complicado, eu tenho outros afazeres. E aí? Ele pode combinar com o chefe dele de publicar o ato todo dia 10, em vez de publicar todo dia 1º como manda a lei?
Não, porque nesse caso eles estarão alterando o que determina a lei. Eles estarão derrogando o dispositivo da lei por um acordo deles. Lógico que isso não é possível. Se a lei estabeleceu que é todo dia primeiro, é todo dia primeiro e ponto final. Eles não podem, mediante um acordo, alterar o que está escrito na lei. Ok? Quarta característica. A competência também é imprescritível. Ou seja, o agente público pode ficar 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50 anos sem editar o ato. Mas se a lei está lá falando a mesma coisa, se não houve qualquer alteração na lei, isso significa que daqui a 50 anos ele pode editar o ato normalmente. Então, durante a vida inteira de servidor daquele agente público, ele só editou o ato uma única vez. Nem por isso vai prescrever a competência dele. Competência não prescreve, ela está prevista diretamente no texto da lei. Tranquilo até aí? Então, eis as informações que nós tínhamos que guardar sobre a competência. Lembre-se de que a competência sempre é um elemento vinculado do ato administrativo. Então, a competência é sempre um elemento vinculado do ato administrativo. Tá claro até aí, né? Então, beleza. Vamos continuar. Segundo requisito ou elemento. Qual é o segundo requisito ou elemento? Requisito de forma. O que é a forma? Não vou me aprofundar aqui, porque a FUMARC também não vai. Então, vou só dar o exemplo que você vai precisar se lembrar na hora da prova. Requisito de forma nada mais é do que o modelo que deve ser observado, modelo entre aspas, que deve ser observado para a edição do ato administrativo. Qual vai ser a forma do ato? Qual vai ser o modelo do ato? Tá vendo aí? Então veja só, a lei estabeleceu antecipadamente que o modelo do ato para nomear o servidor vai ser o decreto. Não, o servidor não, né? O candidato, né? Só um decreto pode ser utilizado quando for necessário nomear um candidato aprovado em concurso. Tá? Esse ato é essencial, tem que ser um decreto. Mas aí não me pergunte por quê, em determinado momento, o prefeito editou uma portaria. E aí, a portaria pode ser a forma adotada? Pode ser o modelo de ato adotado? Porque a lei fala expressamente o decreto. Então, naquele momento, a forma decreto é essencial à validade do ato. Então, se o prefeito editou uma portaria, aquela portaria vai ter que ser anulada. Ela não pode ser convalidada. Ela não pode ser corrigida. Beleza? Agora, se a lei simplesmente disser o seguinte: compete ao prefeito editar o ato de nomeação de candidato aprovado em concurso público. E aí, o prefeito editou uma portaria. Mas é hábito que se edite um decreto. E aí, o prefeito pode corrigir aquela situação? Pode, não tem problema. Então, pelo simples fato dele ter utilizado a portaria, não quer dizer que aquele ato tem que ser anulado. A portaria tem que ser anulada para que ele possa editar um decreto agora correto. Não, dá para aproveitar aquela portaria. Então, posteriormente, o prefeito simplesmente edita um outro ato, né? O decreto dizendo: edito esse decreto para corrigir, ou seja, para convalidar a portaria que eu editei em tal data. Então eu quero que sejam mantidas todas as nomeações dos candidatos que foram feitas pela portaria número tal. Então ele editou um decreto posteriormente só para corrigir aquela portaria anterior. Só para isso. E ponto final. Beleza? Então nesse contexto, você já viu, você já sabe que o elemento forma, quando ele possuir algum vício, alguma ilegalidade, ainda assim ele pode ser corrigido, ele pode ser convalidado, desde que a forma não seja essencial à validade do ato. Porque se a lei disse
que tem que ser aquela forma, porque ela é essencial, aí não dá para corrigir o ato. Aí não dá não. Aí nesse caso, se tiver algum problema na forma que não foi observada, o ato terá que ser anulado. Não há escolha. Tudo certo até aí? Beleza. Eis o requisito forma, tá? Temos um outro requisito, também muito comum em prova, que é o requisito de finalidade. Quando eu estou me referindo ao requisito finalidade, na verdade, eu estou me referindo para que serve aquele ato. Qual é a finalidade desse ato? Para que serve esse ato? Me diga. Tá vendo? Esse é o requisito de finalidade. E vou mais além, tá? As bancas costumam muito dizer que a finalidade nada mais é do que o efeito jurídico mediato que o ato produz. O efeito jurídico mediato, ou seja, secundário, que o ato produz. Isso é a finalidade. Efeito jurídico secundário mediato que o ato produz. Anotou aí, né? Despenca em prova. Se eu estou falando de efeito jurídico mediato, ou seja, no segundo plano, uma coisa eu já sei. O efeito jurídico mediato de todo e qualquer ato administrativo vai ser a satisfação do interesse público. Então, todo ato administrativo, nem que seja num segundo momento, ele tem que satisfazer o interesse público, tem que satisfazer o interesse coletivo. E ponto final. Certinho? Até aí? Tudo beleza? Então grave isso aí. Um outro detalhe importante. Quando acontecer alguma ilegalidade, algum vício no elemento finalidade, não é possível corrigi-lo. Não é possível convalidá-lo. Uai, professor, então se por acaso o ato administrativo foi editado com uma finalidade que não é aquela prevista em lei, você está me dizendo que não dá para corrigir o ato? O ato tem que ser necessariamente anulado? É isso mesmo. Não dá para corrigir o ato. Quer ver um exemplo? Você sabe que o ato administrativo chamado remoção de servidor público, ele serve para quê? Ele serve para você tirar um servidor de um departamento onde tem servidor sobrando e levá-lo para um departamento onde estão precisando de servidor. É para isso que serve o ato chamado remoção de servidor público. Remoção ex officio, ou seja, uma remoção que depende da vontade da administração. A administração nem consulta o servidor, se ele concorda ou não concorda. Ela remove e ponto final. Então a remoção serve para suprir uma necessidade de servidor que acontece em outro órgão, em outro departamento. Mas vamos supor que num determinado momento o chefe ele estava revoltado com as condutas praticadas por um subordinado seu e resolveu remover esse servidor do bairro Venda Nova lá para o bairro, veja aqui, lá para o Barreiro, do outro lado da cidade, né? Para os dois extremos aí, do bairro Venda Nova lá para o Barreiro. E aí? E aí, que nesse caso aí, ele removeu o servidor para puni-lo, porque ele estava pé da vida com as atividades dele. Vou punir esse cara agora, vou removê-lo lá para o Barreiro. Pergunta. Esse ato cumpriu a finalidade prevista em lei, que é suprir uma necessidade de servidores lá no Barreiro? Não cumpriu a finalidade, não. Na verdade, ocorreu um desvio de finalidade. Por quê? Porque o ato não pode ser utilizado com essa finalidade. Punição de servidor. Isso não está previsto em lei, não. Então, esse ato não pode ser corrigido. Esse ato tem que ser necessariamente anulado. Não há escolha. Tem que ser necessariamente anulado. Certinho até aí? Então, o elemento finalidade não admite convalidação, não admite correção. Pois bem, então você já sabe que os elementos competência, forma e finalidade,
eles serão sempre requisitos ou elementos vinculados do ato administrativo. Se são vinculados, é porque eles sempre serão previstos onde? Previstos na lei. Sempre serão previamente determinados pela lei. E ponto final. Ok? Pois bem, nós temos ainda mais dois elementos do ato administrativo. Nós temos o chamado elemento motivo e o elemento objeto. Sempre que o administrador é que vai decidir, ou melhor, sempre que o administrador for o responsável por decidir sobre o motivo e o objeto, isso vai significar, em outras palavras, que nós estaremos diante de um ato discricionário. Ato discricionário, professor? É isso mesmo. Estaremos diante de um ato discricionário. Ok? Tudo certinho até aí? Então tá bom. Vamos analisar o requisito chamado motivo. Esse requisito motivo, ele pode ser previsto tanto pela lei quanto pelo administrador. Se foi a lei que estabeleceu antecipadamente o motivo, então estou me referindo a um ato vinculado. Se a lei não disse nada sobre o motivo, deixando a cargo do administrador avaliá-lo e decidir sobre isso, então o ato é discricionário. E o que é o motivo? O motivo nada mais é do que o pressuposto de fato e de direito que ensejaram a edição do ato administrativo. Mais ou menos eu faço a seguinte pergunta: por que esse ato está sendo editado? Qual é o motivo? Então, para a prova grave, motivo é o pressuposto de fato e pressuposto de direito. O que é o pressuposto de fato? Pressuposto de fato nada mais é do que o acontecimento, a circunstância real que justificou a edição do ato. E o que é o pressuposto de direito? É o dispositivo da lei que autoriza a edição do ato. Esse ato está sendo editado, né? Com base em qual lei, em qual artigo da Constituição e por aí vai. Tá vendo? Então, pressuposto de fato de direito. De fato é o acontecimento real. Pressuposto de direito é o dispositivo da lei que autoriza a edição daquele ato. Quando eu tenho o pressuposto de fato e o pressuposto de direito, eu tenho o motivo que justificou a edição do ato. Quer ver um exemplo? Estou eu trabalhando lá no departamento de pessoal do PBH e em determinado momento chega uma colega e diz para mim o seguinte: ô Fabiano, eu vim aqui, a bicha com a barrigona desse tamanho, 9 meses de gestação, né? Eu vim aqui para solicitar para você a edição, a publicação da minha licença maternidade. Aí eu disse, mas espera aí, você vai ganhar o bebê quando? Amanhã. Eu já vim aqui, inclusive, ó, com laudo médico, tá, com atestado, porque a partir de amanhã eu já não venho, porque eu já ganhei o bebê. Então eu já gostaria que você publicasse amanhã essa minha licença maternidade. Beleza. Então eu fui lá, conversei, ela me deu aquela documentação, e aí eu precisei publicar aquele ato no mesmo dia, né? Quer dizer, precisei mandar aquele ato no mesmo dia para publicação no dia seguinte. Então eu já tive que editar o ato. Beleza. Quem é o competente para editar aquele ato? Eu. Está escrito onde? Na lei. Qual é a forma daquele ato? Diz a lei que é uma portaria. Qual é a finalidade daquele ato? Satisfação do interesse público. Porque o interesse coletivo, o interesse público, é no sentido de que aquela mãe possa amamentar o filho e cuidar dele nos 6 primeiros meses de gestação, para que ele possa crescer sadio e não dê prejuízo para o Estado. É mais ou menos isso aí, tá? Porque se ele ficar doente, vai ter que ir para a fila do SUS, o Estado gastar dinheiro com ele. Se ela ficar amamentando, fica muito mais barato para o Estado. É mais ou menos isso aí. E aí, agora nós estamos falando sobre o motivo. Qual é o motivo? Aí eu vou analisar primeiro. Qual é o fato? Qual é o pressuposto de fato? Qual é o acontecimento real? É o laudo médico, dizendo que amanhã acontece o parto e nasce o bebê. Então pronto. Qual é o pressuposto de direito? Qual é o dispositivo da lei ou da Constituição que me autorizou a edição desse ato? O artigo 7º da Constituição Federal,
que garante o direito à licença maternidade. Acabou. Então eu vou aqui explicar o ato. Ó. Eu, Fabiano Pereira, mediante autorização legal, estou aqui para publicar a licença maternidade da servidora tal, que compareceu hoje ao departamento pessoal e trouxe um atestado médico dizendo que o laudo está marcado para o dia tal. E assim eu edito esse ato, concedo a licença, com fundamento no artigo 7º da Constituição Federal, que assegura a licença maternidade para todas as servidoras públicas. Ponto final. Acabou. Tá vendo aí? Então eu apresentei o acontecimento real, o fato em si, e apresentei também o dispositivo de lei ou da Constituição que me autoriza a editar aquele ato chamado licença maternidade. Acabou. Tá vendo? Então veja, esse é o tal do motivo. Muita atenção na hora das provas. Professor, se por acaso, na hora de editar o ato, você praticar alguma irregularidade em relação ao motivo, esse ato pode ser corrigido? Ele admite convalidação depois? Não admite, não. Se houver qualquer ilegalidade aí, não dá para corrigir o ato, não. Então, o vício existente no elemento motivo, ele é insanável. Ele não pode ser corrigido, convalidado depois. Então, o ato tem que ser necessariamente anulado. O mesmo acontece se, por acaso, houver uma violação à teoria dos motivos determinantes. Cuidado! O que significa isso, professor? Teoria dos motivos determinantes. Significa o seguinte: quando um motivo for apresentado pela administração pública como determinante para a edição de um determinado ato, se amanhã ou depois ficar constatado que esse motivo não existiu, que esse motivo era falso, então aquele ato administrativo que foi editado com base nesse motivo tem que ser anulado, já que o motivo não existiu ou que ele simplesmente era falso. Ok? Teoria dos motivos determinantes. Vou pegar esse mesmo exemplo para ficar mais fácil. Eu, Fabiano, sou um simples mortal. A servidora chegou lá com atestado médico, comprovando que o parto seria no dia seguinte, e a lei lhe concede esse direito. Eu fui lá e editei o ato chamado licença maternidade. E aí, 5 dias depois, não me pergunte como nem porquê, chegou ao meu conhecimento de que essa servidora não estava grávida. Ela estava simulando uma gestação. E aí? E aí que o pressuposto de fato, o motivo chamado gestação, gravidez, ele não existiu. Só pelo simples fato de esse ato já ter sido editado antes, a servidora vai ter direito de continuar usufruindo? Mesmo que nós já tenhamos conhecimento de que ela não estava grávida nada, ela simplesmente simulou essa gestação? Se o motivo era falso, se ele não existiu, isso quer dizer que esse ato, baseado nesse motivo, tem que ser necessariamente anulado. Vixe, então o ato tem que ser necessariamente anulado? É isso mesmo. Com base na teoria dos motivos determinantes. Beleza? Grave essas informações que eu passei, porque se cair em prova, não dá para errar não. Ok? E por último, as expressões motivo e motivação têm significados diferentes. O que é o motivo? É simplesmente o pressuposto de fato e de direito que justificaram a edição do ato. Quando eu estou falando que a servidora, veio aqui, trouxe o atestado, que o inciso 18 do artigo 7º da Constituição garante o direito à licença maternidade e tal, eu estou falando do motivo. A partir do momento que eu começo a digitar aquele motivo no sistema para editar a licença gestante, a licença maternidade, então eu já estou motivando o ato. Então a motivação nada mais é do que a exposição por escrito dos motivos.
Quando eu estou apresentando por escrito os motivos, eu estou motivando o ato. Certinho? Então tá bom. E por último, nós temos o requisito chamado objeto. O que é esse requisito objeto? O objeto nada mais é do que a coisa sobre a qual recai o ato. Os autores costumam dizer que o objeto seria o efeito jurídico imediato produzido pelo ato. Cuidado para não confundir. A finalidade é o efeito jurídico mediato, sem o i, secundário que o ato produz. Qual é? Satisfação do interesse público. Agora, qual é o efeito jurídico imediato? Aquele que é automaticamente produzido quando o ato é publicado no Diário Oficial. Quer ver um exemplo? Veja, acabou de ser publicado no Diário Oficial o ato de demissão de um servidor público municipal. Foi demitido. Por quê? Cometeu um tanto de infrações graves. Corrupção, improbidade administrativa, dilapidação do patrimônio municipal. O negócio foi feio. Então foi instaurado um processo administrativo contra ele. Ele teve direito à ampla defesa, ao contraditório, mas no final das contas, ele foi demitido. O prefeito o demitiu mediante um decreto de demissão. Beleza. Nesse caso é o seguinte, a partir do momento que foi publicado esse ato de demissão no Diário Oficial, o que aconteceu? Qual é o efeito imediato? O efeito imediato é a ruptura, a quebra do vínculo entre servidor e administração. Eles não têm mais vínculo. Então esse é o efeito imediato, é expulsar aquele servidor da administração. Esse é o efeito imediato, é o que acontece logo após a publicação. Acabou, você não é mais servidor. Expulsamos esse caboclo da administração. Rompeu-se o vínculo jurídico entre os dois. Agora olha só. Qual é o efeito jurídico mediato, secundário? É a satisfação do interesse público. Aquela quebra do vínculo, aquela expulsão, favoreceu o interesse público. Por quê? Porque o interesse público é no sentido de que ele realmente tinha que ser punido. Ele não poderia continuar trabalhando na administração pública. Então essa já seria a finalidade do ato. Puni-lo pela infração que ele praticou. Ou pelas infrações, que praticou. Tá? Então não confunda a finalidade com o objeto. Professor, se tiver algum vício, alguma ilegalidade no elemento chamado objeto, é possível corrigir o ato? É possível convalidá-lo? Veja, para a sua prova da FUMARC, nós vamos marcar que não é possível. Tá? Se existe algum vício no elemento objeto, não dá para corrigi-lo, não dá para convalidá-lo. É o que nós vamos guardar para a sua prova. Por que para a sua prova? É porque é o seguinte, existem alguns autores, alguns professores, alguns livros, como é o caso aí do José dos Santos Carvalho Filho, que entendem que é possível corrigir o ato sim, desde que se trate de objeto plurimo, ou seja, é quando um ato é editado para vários objetos ao mesmo tempo. Por exemplo, o prefeito acabou de editar um ato nomeando 3 candidatos aprovados em concurso público, candidato A, B e C. Mas aí aconteceu alguma ilegalidade em relação à nomeação do C. E aí, nesse caso, será que nós vamos precisar anular também a nomeação do A e do B? Não. Vamos manter a nomeação de A e de B, vamos anular só a nomeação de C. Então, nesse caso, seria possível corrigir o ato, mesmo quando o vício estiver no objeto, no efeito jurídico imediato daquele ato. Mas para a sua prova da FUMARC, eu penso que a banca não vai se aprofundar, não. Então, se cai alguma questãozinha dizendo quais são os elementos do ato administrativo que podem ser convalidados, que podem ser corrigidos se houver alguma ilegalidade, você vai dizer de cara que podem ser os elementos competência e forma. Todos os outros, se tiver alguma ilegalidade, o ato tem que ser anulado. Ele não pode ser corrigido.
protegido. Certo? Era o que nós tínhamos para falar sobre os elementos ou requisitos do ato administrativo. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer uma pequena pausa e daqui a pouquinho nós voltamos para falar sobre os atributos do ato administrativo e na sequência vamos falar sobre um tópico muito cobrado, que é a anulação e revogação de ato administrativo. Beleza? Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até mais.